louvado, engrandecido, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade, porque sempre que temos uma oportunidade de fazer algo para o Senhor, é edificante para as nossas vidas espirituais. E trazer uma palavra, compartilhar a palavra de Deus com a igreja, que Deus tem de tratar aquele que a transmite. Então o pregador, ele é tratado primeiro, antes dele passar. E às vezes esse tratamento vem antes, durante e depois do processo da pregação. E eu glorifico o nome do Senhor, porque através dessas oportunidades, o Senhor tem trabalhado na minha vida de uma maneira assim, sobrenatural. Eu glorifico o nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade à nossa liderança da nossa igreja, pastor Enoque, pastora Marlene, pastor Marcos, pastora Cláudia, são os nossos pastores, pessoas que Deus colocou para rebanhar a sua igreja, e nós ficamos felizes por termos essa liderança sobre nossas vidas, por termos essa autoridade espiritual que está sobre nós, aleluia. Então glorifico o nome do Senhor e agradeço aos nossos pastores por essa oportunidade. Eu quero te convidar, abra sua Bíblia em Isaías 54, apenas um versículo, e depois eu quero te convidar a permanecer com o livro de Isaías aberto, que logo de início eu quero ler 3 referências que concordam, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Isaías 54, versículo 2. Se conseguirem colocar para mim, eu agradeço. Amém? Isaías 54, versículo 2. Vamos ler. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Agora mesmo no livro de Isaías, volte lá para o capítulo 26, que eu vou ler aqui, está no Data Show. Eu vou ler junto com a igreja aqui no Data Show. 26:15. 26:15, que diz assim: fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação. Repete comigo, por favor, todos numa só voz. Não lê na sua Bíblia não, que pode ter uma versão diferente, aí a gente vai atropelar. Então vamos ler na mesma versão. Eu leio ali, vocês leem aqui, leem junto comigo. Vamos lá. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. Agora vai lá rapidinho para 49, capítulo 49 e versículo 19. Para nós começarmos a entender o que Deus tem para nós. 49:19, diz assim, ó: apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar da sua terra ter sido arrasada, vai mais um pouquinho adiante, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. A igreja entendeu o que esse versículo está falando? O que Deus está falando para o seu povo? Eu vou repetir novamente aqui, ó. Agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Glorifique o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele é poderoso. Irmãos, nós sabemos que estamos a 9 dias, né, pastor? Foi o senhor que falou 9 dias, né? Estamos a 9 dias. A 9 dias de um novo ano. De um ano que se inicia, 2025. E talvez nesse ano de 2024,
Talvez não, eu sei que muitas coisas aconteceram. Muitos sonhos foram interrompidos pelas circunstâncias. Muitos propósitos não se cumpriram, não se realizaram. Muitos projetos não se concretizaram por causa de uma intervenção circunstancial. E esse ano, realmente, para alguns foi um ano de grandes realizações, né? Para quem se casou, para quem ficou noivo, para quem conseguiu ir para a faculdade, para quem conseguiu uma porta de emprego que estava esperando um tempão, beleza. Mas existem muitos que não conseguiram. Existem pessoas aqui dentro da nossa igreja que esse ano foi o pior ano, porque foi o ano do desânimo. O ano em que você começou lá em 2024, em janeiro, no dia 1º, você fez muitas orações, você projetou muitas coisas. Esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu vou pregar, esse ano eu vou cantar, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou fazer um monte de coisas. Mas, de acordo com os dias se passando, as situações começaram a acontecer. E agora estamos a 9 dias do final deste ano, e talvez você tenha dito assim: esse foi o meu pior ano, eu acho que daqui só para menos. Mas a palavra que nós acabamos de ler agora, não é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco. Quem já tem a sua tenda firmada, amplia. Quem tem a sua tenda pequena, estica. Projete, porque a palavra do Senhor nessa noite, pastora, amplia o lugar da tua tenda. Se a minha tenda tem 2 metros, isso é 4x4, que eu não entendo muito bem de metragem, mas vamos lá, vou tentar. Se a minha tenda tem 30 metros quadrados, o Senhor está falando, dá um jeito de conseguir o terreno do lado e amplia de 32, vai para 64. Mas, Senhor, como que eu vou fazer isso? Vai, porque vai crescer. Eu estou te tirando do lugar da tua comodidade, eu estou te tirando da tua zona de conforto, estou te projetando este final de ano para você crescer. Deus não chama ninguém para ter uma vida aniquilada. Não. Todos aqueles que vão a Cristo, eles vão crescendo. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cresçamos na graça e no conhecimento. Crente que não cresce, crente que fica aniquilado, não desenvolve, esse crente não vai conseguir chegar no céu. Porque só chega no céu quem anda. E nós estamos nesse caminho. Caminho foi feito para andar. Caminho não foi feito para parar. Se você parar no meio do caminho, você se torna impedimento para quem está vindo atrás de você. Se você parar no meio do caminho, você acaba sendo um atraso de vida para quem começou caminhando contigo. Porque aquela pessoa está 5 passos à tua frente, ao lado de Jesus, e tu está 10 atrás, mas a pessoa não consegue ir, porque ela sempre se sente na obrigação de voltar para te ajudar. Então, por favor, o Senhor está falando, nesse caminho que eu coloquei diante da minha igreja, não é para a minha igreja parar, não é para a minha igreja recuar, mas é para a minha igreja prosseguir, porque a proporção que nós caminhamos, nós crescemos na graça, no conhecimento, no poder, na grandeza de Deus. Porque a cada dia que nós nos santificamos, é um passo que nós crescemos. E somos desafiados, pastora Cláudia. Pastora Cláudia. Cláudia, com L, não é com R não. Pastora Cláudia, nós crescemos. E muitas das vezes esse crescimento requer lágrima, requer choro, requer porquês, requer várias interrogações que nós fazemos ao nosso Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso agora? Senhor, estava tudo tranquilo, por que agora está comendo? Mas eu quero que você cresça.
se não passar desse processo, tu não vai desenvolver, tu vai voltar tudo de novo, vai ficar toda a vida que nem o povo de Israel, que não creu na palavra de Deus e ficou rodando 40 anos no deserto. Alguém aqui quer perder tempo na presença de Deus? Não. Nós viemos para desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. E o que Ele tem para nos oferecer, diz o apóstolo Paulo, que são insondáveis. Não tem como sondar o que Deus tem preparado para o seu povo. E digo, não é só na vida vindoura, é nessa terra, porque Ele quer nos fazer crescer. Ele quer usar eu, Ele quer usar você, Ele quer usar cada um de nós como ferramenta, como instrumento para abençoarmos a vida de outras pessoas, principalmente dentro da nossa casa, nosso lar, na nossa família. E às vezes não entendemos por que tantas coisas acontecem. Mas eu quero dizer nessa noite, a igreja, eu vou fazer uma pergunta agora, e depois, mais tarde, se eu me lembrar, se o rumo não mudar, eu voltarei a fazer novamente esta pergunta. Alguém aqui está disposto a crescer? Levanta a sua mão. Senhor, faça a tua igreja crescer. Faça essa mulher, esse homem crescer na graça e no conhecimento, na sabedoria e no entendimento. Senhor, faça teus filhos crescer onde quer que eles chegarem. Senhor, onde quer que houver um crente desta igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na vizinhança, seja no mercado. Senhor, que possa haver, Senhor amado, o manifestar da tua presença. Que possa haver milagres, que possa haver o teu nome ser representado por cada crente que está aqui esta noite. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai crescer. Você vai crescer. Vocês vão crescer. Em nome de Jesus, pela fé, eu vou crescer. Não para ser maior do que ninguém, mas para ser maior do que esse eu limitado que está aqui dentro dizendo: você não tem capacidade, você não sabe cantar, você não sabe pregar, você não tem capacidade para orar. Então nós vamos declarar nessa noite: eu vou crescer e vou passar por cima do medo e vou vencer em nome de Jesus. E eu separei aqui algumas atribuições que são necessárias para quem quer crescer. Não se cresce na presença do Senhor e nem em nenhum lugar nessa vida, e nem em nenhum lugar nesse mundo, sem que essa pessoa não tenha uma visão ampla. E nessa noite o Senhor está falando com a sua igreja: amplia a tua visão. Estenda a sua tenda, mas amplia a tua visão, porque tu vai ver o que ninguém vê. Como é esse negócio de eu ver o que ninguém está vendo? É quando você vê pela fé. É quando você enxerga o impossível diante de você e o Senhor está falando: vai, porque eu estou te mostrando. Amplia a tua visão. Amplia a tua visão espiritual. Esse ano de 2025, irmãos, nós precisamos ter uma visão ampla do que é o reino de Deus. O que é que eu estou fazendo no reino? Qual é a minha missão neste reino? Aonde eu me encaixo neste reino? Porque se eu estiver num lugar diferente do lugar de onde Deus quer me colocar para que eu possa desenvolver, eu não vou desenvolver. Então Deus está falando assim: amplia a tua visão, para tu enxergar qual é o teu lugar no meu reino, porque é aqui que eu quero te usar, é aqui que eu vou trabalhar na tua vida, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai desenvolver o meu ministério. E todos aqueles, quando eu olho para a palavra de Deus, eu me lembro que todos aqueles que tiveram uma grande experiência com Deus, que cresceram, Vanessa, na graça e no conhecimento, foram alvo de uma visão transformada, alvo de uma visão renovada, alvo de uma visão privilegiada. O que diria de Enoque, que não é o pastor Enoque hoje nessa noite, mas é a sombra do Enoque do passado,
que é um homem que Deus chamou para estar na frente da obra e dar visão. Mas o que diria de Enoque lá em Gênesis? A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Mas Judas, no versículo 14, vai dizer que Enoque viu Deus vindo nos céus com seus milhares e milhares de anjos. Quem quer crescer, terá que sofrer uma mutação, uma mudança de visão. Mudança de visão de Deus. Eu olho de uma maneira, eu julgo pelo que eu vejo. Deus olha pelo que Ele conhece, e Ele conhece o interior, e Ele quer também fazer que nós tenhamos essa visão. Visão de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. A Bíblia não dá muitos detalhes da vida de Enoque, mas fala de Moisés. E eu me lembro que em Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele vai se apresentar diante de uma sarça. No meio de uma sarça, Deus se coloca lá, no meio da sarça, e fica em pé, olhando para a cara de Moisés. E talvez você pergunte, aonde Deus estava? No fogo. Deus é juízo, Deus é fogo purificador. E aquele dia Deus marcou um encontro com Moisés para mudar a vereda de Moisés, para limpar a vida de Moisés, para purificar Moisés para algo muito especial que ele tinha a fazer. E a Bíblia diz que Moisés viu uma sarça que ardia e, curiosamente, ela não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. E eu sou tentada a fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Você já teve a visão de Deus para esse próximo ano que está entrando? Não é a visão dos teus sonhos, não é a visão dos nossos projetos, é a visão de Deus. O que Deus quer de mim este ano que está entrando agora? Senhor, o que é que tu queres de mim? Se talvez você não tenha tido ainda, se preocupe nesses últimos 9 dias em dobrar o joelho e falar: Senhor, me revela o teu querer e a tua boa vontade para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Moisés viu a sarça ardendo, e uma voz, quando ele se aproximou da sarça, uma voz saiu de dentro daquela sarça e falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando se tornou terra santa. E a Bíblia vai dizer que Deus preparou Moisés para uma jornada muito longa, uma jornada poderosa, uma jornada que mudou não somente a vida de Moisés, mas mudou a vida do seu povo. Nesta noite Deus está falando contigo. Eu quero mudar a tua história, mas eu quero mudar do meu jeito. Não dê opinião na minha história, na história que eu tenho para a tua vida. O teu papel na minha história é simplesmente obedecer a minha voz e se submeter à minha vontade, que não é fácil. Se submeter à vontade de Deus é difícil, irmãos. Requer lágrima, requer quebrantamento. E vou dizer, Deus quer fazer isso não é só com os certinhos, não. Deus quer fazer isso com todos. Porque certinho, só Jesus que não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. Então ele é certo, mas nós não. Todos nós temos as nossas mazelas, que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Nessa noite, o Senhor está nos convidando a ampliarmos a nossa visão. A ampliarmos a nossa visão e entendermos que para nós crescermos, nós não podemos ficar com uma visão limitada, uma visão pequena, uma visão mesquinha, mas nós temos que ampliar e dar espaço para aquilo que Deus quer fazer. Você tem dado espaço ao Espírito Santo na sua vida? Porque quando nós damos espaço para eles, nós passamos, muitas das vezes, como otário. Somos alvo de calúnias. Somos alvo de tanto ataque. Mas quando nós estamos na visão de Deus, o Senhor, Ele fala assim: fica quieto, fica quieta, não fala nada não. Eu te justifico.
E aí eu tenho o respaldo do apóstolo Paulo que fala assim: se é o Senhor quem justifica, se foi Jesus que morreu por mim e por você, quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? Se é Ele quem nos justifica, se foi Ele que morreu por mim e morreu por você, quem sou eu para te acusar? Quem sou eu para dizer que sou melhor do que você? Não. Nós somos pecadores, perdoados, que estamos caminhando debaixo de uma submissão a Deus. E muitas das vezes nós saímos debaixo das asas do Senhor para queremos voarmos com as nossas asas. E aí nos quebrantamos lá na frente, porque não dá para ser alguém sem Jesus. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Não foi isso que Jesus falou? Então, para crescer, não pense que nós vamos crescer sem antes passarmos pelo fogo da aflição. E para isso nós precisamos da nossa visão ampliada, da nossa visão aberta para ver aquilo que Deus quer nos revelar. E eu me lembro que ainda em Gênesis, se não me falha a memória, 11:12, Deus fala para Abraão. Deus visita Abraão, Abraão está na tenda. Abraão já estava algum tempo aguardando a promessa, mas as coisas começam a acontecer, e Abraão está dentro de sua tenda, no cair da noite, e o anjo do Senhor, e o Senhor se apresenta para Abraão, e fala: Abraão, sai da tenda, sai, vem para fora, conta as estrelas, se é que as pode contar, assim farei de ti uma grande nação. Deixa eu melhorar, deixa eu simplificar. O que foi que Deus estava falando para Abraão? Abraão, sai do teu lugar de limitação. Sai desse lugar que não te deixa avançar, que não te deixa crescer. Sai desse lugar que te faz se sentir pequeno demais para estar na minha obra, fazendo a minha vontade. Sai desse lugar e vem para fora. Porque aqui fora tem um céu imenso. E comece a contar as estrelas. Se é que você consegue. Porque se eu contar, acho que na 10ª estrela, eu já estou botando o dedo, já estou apontando para a primeira de novo. Se você pode contar, é assim que eu farei de ti uma grande nação. Deus está falando para Abraão, está falando para você também. De você eu ainda farei muitas bênçãos. Da sua vida, eu vou trazer muitas vidas para a minha casa, para a minha presença. Com o testemunho que você der da sua vida, eu vou trazer a tua parentela. Eu vou salvar os teus. Que parece ser algo impossível. Parece que o que mais o crente, que é crente de verdade, quer é ver seu filho na presença de Deus. É aquelas que têm um marido que não é cristão, ver o marido na presença. É aquele que é cristão e a esposa não é, ver a esposa na presença de Deus. Parece algo impossível. E o Senhor está falando assim: não desanime, porque eu vou trabalhar a teu respeito. E eu não estou falando de algo que eu não sei, porque eu sei o que é isso, irmãos. Estamos todos no mesmo barco. E o capitão é Jesus. E é Ele que acalma a tempestade, que acalma o vento. Para nos dar condições de chegarmos no porto determinado por Ele. Nessa noite o Senhor está falando: amplia a tua visão. Irmã Sueli, como que eu vou fazer isso? Como que eu amplio a minha visão? Primeiro você vai orar, você vai falar com Deus, você vai desabafar com Deus, você vai colocar tudo que está entulhado aí dentro, você vai começar a jogar para fora. Senhor, tu sabe, tu me conhece, eu não gostaria de ser desse jeito, eu não gostaria de falar desse jeito, eu não gostaria de me comportar desta maneira, mas parece que tem uma coisa aqui dentro de mim forte. Senhor, mortifica essa carne e me faça parecida mais contigo. Faça-me ter um comportamento que denuncie que tu estás na minha vida. Aí quando nós fizermos essa oração, aí Deus, Ele vai ter que falar conosco. Ele fala. E Deus, Ele tem várias formas de falar. Mas com aquele servo dele, que sabe que isso aqui é a palavra viva
É a palavra de Deus. Não vai perder tempo. Já dobrou o joelho mesmo para orar? Já reservou um tempo mesmo para estar com Deus? Agora é só abrir a palavra e ver o que Ele vai falar contigo. Porque toda vez que nós abrimos a palavra, mesmo na genealogia, Deus fala conosco. Irmãos, eu descobri tantas coisas lendo genealogia, e eu não gosto muito de ler, não. Genealogia, eu não gosto muito, não, que é um livro muito, uma leitura cansativa. Mas Deus já me ensinou tanto. Meu Deus, fulano era avó de ciclano. Ah, fulano tem parentesco. É assim, irmãos. A palavra de Deus fala conosco. Não tem um tio desta palavra que não seja Deus falando assim, ó, dá um tempo aí. Peraí, agora eu vou continuar falando contigo. Então é através da palavra que Deus vai falar conosco. Aí Deus vai logo colocar uma situação, uma circunstância no teu caminho, no teu dia a dia, para você entender, Senhor. Antes eu não conseguia ter essa visão, mas agora eu estou começando a ver o quanto é importante eu estar na tua vontade, me submetendo a uma vida de submissão a Ti. E nisso, irmãos, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós conseguimos avançar, nós conseguimos ir adiante, nós conseguimos chegar aonde Deus deseja que nós chegamos. Tem situações que não são necessárias na vida de uma pessoa. Nós vamos ver que Jonas, o profeta Jonas, Deus manda, Jonas, vai para Tarsis. Não, para Tarsis não, para Nínive, né? Foi para Nínive. Tarsis foi para onde Jonas quis ir. Jonas vai para Nínive. Profetiza para aquele povo o arrependimento, porque eu vou destruir. Eu vou destruir aquela cidade. Em tantos dias eu vou destruir aquele povo todo. Vou matar tudo que tem ali. Vai lá e profetiza isso, porque o pecado desse povo já transbordou. Estão prestes a executar juízo, mas nem o juízo de Deus Ele não faz sem antes anunciar que o juízo dele vai ser feito. E muitas das vezes não entendemos isso e ficamos orando por situações e pessoas que Deus já executou o juízo e já falou, não tem mais jeito, agora entrega na minha mão, vai se submeter ao juízo. Se durante o processo a pessoa se quebrantar, Deus ele pode mudar a circunstância, porque Ele é um Deus que muda decreto. E a Bíblia diz que Jonas ficou com medo, porque os ninivitas, eles eram terríveis, eles eram, deixa eu ver aqui, eles eram bárbaros. Os bárbaros, eles eram sanguinários. E a Bíblia diz que quando a história diz que quando um ninivita pegava uma nação como escrava, uma nação que perdia um exército, que perdia na batalha contra eles, eles traziam, sabe o que eles faziam? Eles tiravam a pele da pessoa viva. Eles tiravam a pele das pessoas vivas. Irmãos, isso é história. E é por isso que Jonas teve tanto medo. Eles matavam os profetas. E Jonas teve medo. Mas uma coisa é certa, quando Deus manda, pastora, Ele garante. E é sobre essa palavra que eu estou vivendo esses últimos dias. Foi Ele quem mandou, então eu vou ter que fazer. Foi Ele quem mandou, então eu vou ter que me submeter ao processo. Só que Jonas surtou. Jonas não teve coragem de obedecer, porque até para obedecermos a Deus, nós precisamos pedir ao Senhor coragem para vencermos a nós mesmos. Nem tudo, eu não estou aqui sendo advogada do diabo e nem botando pano quente no inimigo, mas nem tudo é Satanás, irmãos. São coisas que somos nós, são coisas que é vontade nossa. Deus nos deu livre arbítrio, isso vale tanto para Deus não interferir na sua vontade, como para o diabo também não interferir na sua escolha. Então a palavra de Deus vai dizer que Jonas ficou apavorado, Jonas não quis ir. Tu não vai não? Tá bom. Você não vai, então eu vou te levar da pior maneira possível, porque aí já completa a minha obra. E a palavra vai dizer que Jonas, aquele processo todo, né?
no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites, saiu dali com aquele ácido do organismo, né, do peixe sobre a sua pele. Diz a história que a pele dele ficou toda esbranquiçada. Imagina, 3 dias num lugar molhado, a pele realmente perde a cor. E fora aquele suco gástrico de dentro do peixe, porque ele passou pelo processo. Jesus considerou a barriga, o ventre do peixe, como um inferno. Foi Jesus, não foi nenhum discípulo, não, o próprio Jesus falou. Considerou. Jonas passou por um inferno para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E eu aprendo uma lição. Deus, quando escolhe alguém, Ele não abre mão. Nessa noite, Deus vai abrir a tua visão, porque você que veio a este lugar e está aqui, não veio por acaso, não veio simplesmente por vir, mas veio aqui para ouvir Deus falar contigo. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: alargue a sua tenda, porque você vai crescer. E crescimento nenhum é com sorriso nos lábios. Nenhum crescimento é com alegria, com cântico, é com júbilo. Não. Quando o bebê está crescendo, Esther que o diga, né, Esther? De vez em quando o bebê está crescendo, a gente nem percebe. Quando vê, só vê porque a roupinha denuncia. Por que o bebê se mexe tanto? Por que o bebê se vira tanto? Se mexe, às vezes chora, a gente não sabe o que é. Seu organismo está desenvolvendo, seu corpo está crescendo, seus ossos estão doendo, seus músculos estão esticando e ele está crescendo. Está crescendo. Adolescente sente tanto sono, sente tanta dor no corpo, tanta preguiça, é porque está crescendo. Está crescendo. É assim. Está crescendo. Quer dormir, mas tem que levantar, tem que fazer o que tem que ser feito. Porque se ficar dormindo o tempo inteiro, não vê o tempo passar. Aqui, uma palavra para quem gosta de dormir muito durante o dia. Quem dorme muito, vive pouco. Aleluia. Quem acorda aqui 10, 11 horas, meio-dia. O Senhor está falando, começa a acordar cedo, fazer caminhada, cuida do teu corpo, que é templo do meu espírito, e tem que estar perfeito para poder eu fazer a minha obra através de você. Se cuidar é uma atividade que todo cristão deveria fazer. Hoje eu estou falando isso, irmãos, porque agora estou começando a caminhar de novo, tem vezes que eu paro. Mas olha, eu tenho um testemunho aqui alheio. Falei com a irmã Maria, que andava com era uma muletinha, né? Ela vinha, eu sempre falava: irmã, faz caminhada, irmã, caminha, nem que seja 10 passinhos, vai daqui e ali. E ela começou, e quando ela começou a caminhar, ela falou: irmã, eu já estou caminhando, eu já estou subindo lá, num lugar que tem onde se caminha, eu já estou começando a caminhar. Daqui um dia chegou a irmã Maria aqui sem a muleta, toda feliz da vida. Caminhada resolve, e caminhar com Jesus é melhor ainda. Caminha aí falando Salmo 91, Salmo 121, Pai Nosso que está no céu, Salmo 23. Começa a caminhar louvando, adorando, que tu vai ver o que Deus vai fazer. E Jonas chegou. A Bíblia diz que Jonas apareceu na beira da praia. E quando ele apareceu na beira da praia, todo esfarrapado, monstruosamente vivo, os ninivitas que adoravam Deus, que a metade, segundo os costumes, aquele Deus e a história, aquele Deus que eles adoravam, a metade era homem e a metade era peixe. Quando eles viram Jonas saindo da água, naquele estado, e pregando arrependimento, pregando o juízo de Deus, sabe o que aconteceu? Nínive toda se quebrantou, até os animais jejuaram, e Deus teve misericórdia daquela nação. Mas eu tenho um conselho para te dar: não espere fazer como Jonas, e nem tente admirar essa atitude de Jonas, porque foi a mais terrível possível. Deus não quer que você vá, Deus não quer que você faça, que você mude, que para isso precisa você passar pelo ventre de um peixe. Mas esteja disponível para Deus. Esteja à disposição de Deus para crescer. Diga aí, repete comigo: para crescer, eu preciso ampliar a minha visão. Pastor, não sei se meu relógio está certo. É 54 mesmo? Não vai dar para pregar. Mas eu vou só rapidinho. É porque eu tinha assim mais duas. Meia hora não é muito. É meia hora?
Então tá, irmãos, pela misericórdia do Senhor, Deus está falando com a igreja. Irmãos, eu sou pentecostal, eu gosto de fogo, eu gosto de falar em mistério, mas Deus, Ele fala da maneira como Ele quer. E nessa noite Deus quer que você pare para refletir e para pensar. Porque muitas das vezes nos empolgamos com tanto sentimentalismo, com tantas coisas e não paramos para ouvir verdadeiramente o que Deus está falando. Mas nesta casa Deus fala. Só não ouve quem não quer ouvir. Deus fala. Domingo passado minha irmã chegou aqui arrasada. E Deus usou todos que vieram aqui, a pastora, o pastor Marco. Ela saiu daqui maravilhada. Eu falei, o nome dela é Suzana, mas ela tem um apelido de Tete. Falei, Tete, então vamos andando até lá na estrada para a gente ir conversando. Porque não dá para ir de carro, que vai ser rapidinho. E nós fomos caminhando até lá, em cima, para dar tempo, porque de lá ela foi para casa e eu fui para minha casa. Para dar tempo dela falar o que Deus fez. Deus fala aqui nesse lugar. Deus está falando contigo nessa noite. Deixa as coisas pequenas de lado. Quem tem visão de Deus não se preocupa com disse-me-disse, não se preocupa com o que os outros estão pensando, que estão falando a teu respeito. Quem tem visão de Deus olha para frente, olha para o alto e prossegue na direção do Espírito Santo de Deus. E para crescer, essa visão vai ter que ser mudada. Esta visão vai ter que ser trocada. Que negócio é esse? De chegar na casa de Deus para poder ver o que fulano está fazendo, como que fulano está se comportando. Nada disso, irmãos. Eu venho para a casa do Senhor para adorar, para ver a face do meu Deus. Não é mentira não, a adoração que eu faço para o Senhor aqui, eu faço em qualquer lugar. E o mais importante é que quem não me conhece, muitas das vezes passa por mim quando eu estou adorando o Senhor. Quando eu resolvo adorar o Senhor na rua, eles dizem que eu sou maluca. E eu não me preocupo com isso. Porque maior é aquele que me chamou para ser adoradora. E nada pode calar um adorador. Diz o autor do hino da cantora Ésla. Nada pode calar um adorador. Primeiro passo para crescer é ter a visão ampliada por Deus. E o segundo passo é suportar. Obrigada, filha, já estou aqui cheia de... Obrigada. Segundo passo é suportar a pressão. É suportar a pressão. Ninguém cresce se não tem água aqui, obrigada. Obrigada, meu amor. Ninguém cresce se não for na pressão. Quer ver uma coisa? O neném pode estar doido para nascer, mas antes dele nascer, a mãe é que sabe a pressão que ela sente. Ainda bem que eu não senti tanta dor de parto. Fiz 2 cesáreas. Quando eu comecei a sentir a dor de parto, eu recebi uma anestesia ráquea, porque eu ia fazer uma cirurgia para fazer uma ligadura. Mas vem cá você, Estezinha é mais recente, né? Não é pressão nenhuma, né, Teté? Glória a Deus. É uma pressão terrível. Tem mulheres que pedem a morte, que parece que vai morrer, mas depois que o neném sai, acaba tudo. E a alegria de ver o rostinho daquele bebê que está vindo ao mundo pela primeira vez. Você está olhando para aquele ser que você vai cuidar, que você vai zelar, que você vai ser responsável pela vida dele. É uma alegria, é um gozo tão grande que a gente até esquece a pressão, né? Aí eu cresci, que saiu de dentro de mim mais uma vida. Desenvolvi, cresci. Para nós crescermos, nós teremos que estar aptos, prontos para suportarmos a pressão que nós haveremos de sofrer. Por quê que nós sofremos pressões? Porque, irmãos, vocês pensam que os profetas que existiram na Bíblia, eles tinham vida boa? Sabe por que nós nos escandalizamos quando alguém... Eu não estou fazendo apologia a sofrimento, não. Estou te dando palavra de Deus. E tem pastores aqui nessa igreja, tem homens e mulheres. Essa igreja é uma igreja que lê e busca a palavra, eu sei disso. Então você vai entender o que eu estou falando. Tem pessoas que se escandalizam por determinadas provações que o outro está passando. Tem pessoas que não entendem o processo de Deus na vida de alguém. Mas vem cá, vocês já pararam para pensar? Ananias vai lá na casa
na rua chamada direita, porque tem um homem ali que quero que você cure ele, você vai curar ele. Eu vou curar ele através de ti, porque ele vai ser para mim de muita valia, vai ser um grande instrumento na minha obra, e ele vai saber o quanto é penoso sofrer por causa do meu nome. Aí você diz assim, porque o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um assassino, ele era um guerreiro, ele era mau, ele era um zelador dos costumes judaicos, e ele perseguia a igreja. E o que dizer de Jeremias? E o que dizer do próprio Isaías? E o que dizer de Ezequiel? E o que dizer de tantos profetas? E o que dizer de Elias? Que todo mundo fala de Elias, mas Elias, a Bíblia cita a casa de Elias. A Bíblia cita a casa de Elias. A Bíblia diz mãe e pai de Elias. Não, a Bíblia só fala assim que ele era um tisbita. Aí eu pesquisei, onde fica Tisbe? Era uma cidade pequenininha. Era um vilarejo, ele era de lá. E onde que ele morava? Toda vez que eu leio a Bíblia que fala de Elias, ele está na montanha, ele está escondido em algum lugar. E o próprio Deus fala assim, Elias, agora vai, se esconde perto do rio Quebar, fica lá, Querite, fica lá no rio Querite, porque vai ter seca nessa terra, tu declarou que vai secar tudo, e o meu juízo vai descer, mas fica perto do rio, e detalhe, eu vou mandar pão para você todo dia, tu não vai morrer nem de sede nem de fome, e para que ninguém saiba, para que Jezabel não saiba onde você está, porque Jezabel estava mandando matar os profetas de Deus, e o profeta Elias era o principal. Deus fala assim, eu vou mandar um corvo trazer pão para você todo dia, porque o corvo não vai falar para ninguém onde você está. Aí você vai comer o pão que cai da boca de um pássaro que come tudo. É Deus testando. E aí? Será que se Deus fizesse isso hoje, o que nós diríamos de um profeta desse? Processo de Deus individual para a vida de cada um. Pressão de Deus para que você cresça. Elias já não está mais aguentando, já não está mais suportando. E a Bíblia diz que ele corre e se esconde dentro da caverna, logo depois de um milagre extraordinário. Aí o Senhor vai lá novamente. Deus não fala nada, porque o processo era tão delicado, que Elias estava lá quietinho, eu quero morrer. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. É muita perseguição. Quanto mais a tua vontade eu quero fazer, mais eu sou perseguido. Eu não estou mexendo com ninguém. Eu simplesmente estou proclamando a tua salvação a uma nação que está desviada, a uma nação que esqueceu que tu és o Senhor, a uma nação que esqueceu como foi que o Senhor tirou eles da escravidão do Egito. Eu estou falando do teu amor, e está acontecendo tudo isso, me mata, Senhor. E a Bíblia diz que Elias entrou para dentro da caverna, e é assim que acontece muitas das vezes, né? Por muito menos. Senhor, sinceramente eu não suporto mais. Ah, Senhor, se tu voltasse agora, talvez seja assim, eu queria tanto morrer e ir para o céu, queria tanto passar de tudo isso aqui, queria tanto ir logo embora com Jesus, para poder não ter que suportar. Ei, Deus te manteve aqui, porque ainda tem obra na tua vida, e o que Ele tem a fazer é muito grande. Amplie a sua tenda, ao invés de pensar em tocar fogo na tenda pequena, e acabar com a sua vida, o Senhor está falando, amplia, porque eu vou fazer crescer. Aonde havia choro, haverá alegria, aonde havia tristeza, haverá júbilo. Amplie a sua tenda, porque você vai crescer. E quem vai te fazer crescer sou eu. Aleluia. Assim diz o Senhor. E a Bíblia vai dizer que, ao passo de alguns dias, o Senhor chega perto de Elias, coloca um pãozinho lá, torradinho, para Elias. Elias levanta, come e deita. Passa-se o primeiro dia, o processo se repete por 3 dias, e no terceiro dia o Senhor fala, Elias, levanta. Elias, levanta. Jezabel determinou a tua morte, mas eu estou anunciando a vida para você.
ainda tem um ministério para você, ainda tem um rei a ser ungido, ainda tem vidas que precisam de você. A tua voz ainda vou usar para falar para muitos. Não é o fim da jornada. O que você fez pode ser suficiente para a sua carne, para a sua natureza humana, mas para uma jornada espiritual está apenas no meio, e quando você chegar lá no final vai ser tanta alegria que você nem vai lembrar do processo. Levanta, vai ungir Jeú, vai fazer a minha vontade. E no final Elias nem morreu. Jezabel achou que ia matar, que tinha poder de matar Elias. E o diabo acha que ele tem poder de decretar na vida de um crente o dia e a hora que ele vai morrer. Não tem, irmãos. Ele pode até tentar colocar na tua mente que você não vai ter muitos anos de vida. Esse tempo pertence a Deus. E hoje a palavra de Deus para você é: amplia a tua tenda, alegra o teu coração, se prepare para batalhar, se prepare para ser incomodado, se prepare para sofrer pressão, mas eu estou contigo. Abraão queria saber mais do que Deus havia anunciado para ele. Deus falou: sai da tua tenda, porque eu farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E Deus fala assim, e Abraão fala assim: Senhor, tu diz que eu vou ter, de mim vai sair uma grande nação. Não tem, eu não posso gerar filho com Sara. Sara não gera. E o Senhor fala: tu vai, é do teu ventre. Então é o Eliezer, é o jovem Damasceno? Não, vai ser das tuas entranhas, do ventre de Sara, do ventre, um ventre que não é frutífero, eu farei frutificar. Eu vejo Deus falando: eu farei o impossível, vai ser pela minha mão. Não vai ter intervenção humana, vai ser a minha intervenção. Mas você vai crescer, e eu farei de ti uma grande nação. Ainda que as circunstâncias não favoreçam a tua vitória, mas quem te prometeu não depende de circunstância. Quem nos prometeu não depende de situação. Ele é o dono de tudo, Ele faz tudo. E Davi vai dizer no Salmo 139: antes que a palavra chegue a mim, chegasse a minha boca, tu já sabias. O Senhor, Ele sabe de tudo. Faz o seguinte, Abraão, você quer crescer? Vai mais além. Amanhã de manhã eu vou fazer uma aliança contigo. Separa uma novilha, separa um cabrito, separa uma ovelha, um carneiro, separa também uma rolinha, uma pombinha, parte ao meio, menos a rolinha, a pombinha, e coloca lá, porque eu vou fazer uma aliança. A aliança antigamente era feita dessa maneira. Partia, pegava um animal na idade de 3 anos, que era a idade mais robusta, a idade em que o animal estava forte, e partia aquele animal. E segundo a tradição judaica, né, pastora, eles passavam os dois pelo meio ali, na hora do juramento, na hora da aliança, profetizando maldições, porque caso algum deles deixasse de cumprir a sua parte no tratado, aquelas maldições cairiam sobre eles. Era essa a aliança. E Abraão passa um dia inteiro, pastora Cláudia, ele mata uma novilha, porque quem vai fazer aliança tem que colocar a mão e fazer o sacrifício. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele não terceiriza o serviço. É você e Deus, é eu e Deus. E muitas das vezes esse eu e Deus é um preço que nós pagamos, que só o Senhor sabe. E o Senhor falou: Abraão, faz amanhã, porque eu vou passar amanhã e vou fazer uma aliança contigo. Abraão, eu imagino, Abraão amanhece o dia, pega uma novilha, que é um
bezerro, né, de 3 anos. Um bezerro, irmãos, para quem não sabe aqui, eu sei que todo mundo sabe, mas eu vou falar. É um filhote de uma vaca de 3 anos. É um bezerro, é um bicho grande. Cabrito, olha só, se é difícil matar uma galinha, imagine matar um cabrito, né? Não é fácil. Exige o quê? Sacrifício, força física, levantar cedo, se esforçar, se preparar para uma batalha. E Abraão ali cortou o cabrito, cortou a ovelha, só a rolinha e a pomba que ele não cortou. Mas também eu não sei se ele caçou ou se ele já tinha lá no seu reservado, no seu arraial, né? Arraial, né? Eu falo assim, no seu terreno. Ele prepara tudo e a Bíblia vai dizer que no cair da tarde, olha como não é fácil, irmãos. A pressão física é algo terrível. É algo que nós temos que vencer todos os dias. É o cansaço que Satanás coloca para nos desanimar de vir para o culto, de estar na consagração, de vir para a escola bíblica, de habilitação, né, pastor, aqui? Habilitação. A Bíblia diz que no cair da tarde, quando começa a tarde, aqueles animais já estão lá. E você sabe que sangue chama mosca. E eu imagine o mosqueiro que não devia estar naquele lugar. Um monte de bicho aberto. Agora imagine aqui comigo. E Abraão lá esperando a presença de Deus. Agora já está tudo pronto. Deus vai vir e vai passar aqui. E nós vamos fazer uma aliança. Mas por que essa aliança? Porque para Abraão saber na profundidade o que Deus ia fazer com ele, primeiro foi necessário que houvesse um juramento, uma aliança. E só passa pela pressão, só se submete à pressão quem verdadeiramente quer ter aliança com Deus. Porque ser crente de oba-oba tem um monte por aí, mas crente aliançado com Deus, o diabo não derruba fácil. E a Bíblia vai dizer que no cair da tarde, os abutres começaram a dar em cima daqueles animais que estavam ali abertos. Os abutres vieram e Abraão, ele vai pegar um saco, ele vai pegar uma capa, alguma coisa, e ele vai enxotar. Abraão já tinha feito um esforço físico o dia inteiro, e agora à tarde, Abraão vai passar a tarde inteira enxotando os abutres. Muitas das vezes, os abutres vêm para querer tirar de nós a promessa de uma aliança com Deus, e nós não estamos atentos e paramos e ficamos olhando, ele só comendo, ele só destruindo os nossos sonhos, destruindo as nossas esperanças. Mas nesta noite o Senhor está falando, aprenda com Abraão, não permita que os abutres venham comer, venham destruir, venham tirar, venham roubar aquilo que Deus prometeu que fará contigo. Muitas das vezes Deus faz uma promessa, todos aqui têm promessa, mas alguns já viveram essa promessa de algum período da vida, outros estão aguardando e outros vão viver a grande promessa. O processo muitas das vezes dura 10, 15, 20, 30 anos, um dia, algumas horas, mas o interessante é que nós não podemos abrir mão desse tempo e deixar os abutres tirar de nós tudo aquilo que o Senhor nos convocou a fazer, é aguardar. A minha parte, Senhor, eu já fiz, agora eu vou aguardar em Ti. Eu vou aguardar porque eu sei que no momento certo Tu virá e Tu cumprirá com a Tua promessa. E a Bíblia vai dizer que Abraão passou a tarde inteira, nada aconteceu. No cair da noite, Abraão cai num profundo sono. E nesse sono, Deus vem. E Abraão vê, e Deus vem e faz as promessas, aprofunda com Abraão. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, mas vai ser assim. Eu vou levar eles vão para uma terra estrangeira. Eles vão crescer numa terra estrangeira. Mas esse meu povo não vai ficar sem nome, sem terra, não vai ficar jogado, porque depois de 400 anos, eu vou restaurar, eu vou levá-los para a terra dos... Aí Deus começa a falar dos heteus, dos perizeus, dos zeus da vida, que na verdade era Jericó, era Canaã, era Israel hoje. Eu vou dar uma terra, meu povo não é sem terra. Eu estou fazendo um processo. Irmãos, eu estava fazendo um cálculo, pastora. Essa promessa para se cumprir, ela durou aproximadamente de 500 a 600 anos.
Porque só 400 anos, depois de 70, o povo de Jacó está lá na terra do Egito, é que o povo foi escravizado depois que José morreu. Então eu estava fazendo os cálculos, meu Deus, alguns historiadores dizem que durou, a escravidão durou 430 anos, não foi quase 600 anos com a promessa se cumprir, e ainda veio se cumprir agora, há poucos anos, que Israel se tornou nação. Nesse século presente que Israel se tornou uma nação, acho que foi em 48, e com o voto de um brasileiro. É por isso que o Brasil, a mão de Deus está aqui sobre a nossa terra, está sobre a nossa vida. E nós não podemos desperdiçar tudo aquilo que Deus colocou sobre esse país, irmãos. Nós precisamos sair, avançar, crescer e deixar que a igreja do Senhor se manifeste no meio dessa nação. Deus cumpriu. Aí Abraão foi na profundidade. Depois que Abraão foi na profundidade, ninguém mais segurava Abraão. Ninguém mais segurava Abraão. Eu não quero me aprofundar na vida de Abraão, mas eu quero dizer que Abraão sofreu uma pressão. Aquele dia foi o dia da pressão. O dia que Deus falou que ia fazer aliança com ele, foi o dia que ele mais foi pressionado, tanto pela carne, quanto pelo espírito, quanto pelo emocional. Porque o desânimo, eu tenho certeza que quis tomar conta de Abraão. Quando Abraão caiu cansado, ele não foi dormir, simplesmente eu vou tirar uma soneca, não, eu acredito, eu vou conjecturar aqui, tá, pastor, se eu estiver errado, depois você sobe aqui e desce cajado. Mas eu quero conjecturar que Abraão, quando ele deitou, ele caiu porque ele estava cansado. Ele estava cansado, e talvez assim, quem sabe amanhã Deus fala comigo. Quem sabe amanhã, quem sabe outro dia, quem sabe Deus fala comigo de novo, Deus sabe, quem sabe daqui mais um tempo, o Senhor faz uma nova aliança, porque o dia de hoje já se foi, e foi naquele mesmo dia que Deus falou com ele, e hoje Deus te trouxe aqui, está falando contigo aqui, e vai falar contigo esta semana, sabe por quê? Porque você está vivendo uma pressão, e talvez esteja pensando assim, mas eu sou culpado, mas eu sou responsável, mas o Senhor está falando assim, a minha mão está atrás desse processo, a minha mão está por detrás de tudo isso, porque eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva, então eu vou te pressionar. Quem aqui ainda quer crescer? Quem aqui quer crescer? Quer crescer, Natan? Antônio, quer crescer? Levanta a mão, Natan. Levanta a mão. Mas o processo é doloroso, tá? E eu não estou fazendo apologia a sofrimento, não. Jesus falou assim, ó, quem quer vir após mim, toma a tua cruz. Cruz era símbolo de quê, irmão Marcelo? Símbolo de vergonha, né? De maldição. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, símbolo de maldição. E Jesus me manda eu pegar uma cruz para levar? Sim, você vai levar a sua cruz. Mas tu não vai sozinho não, porque eu vou te ajudar. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aprenda de mim que com mansidão, tu vai chegar onde eu quero que você chegue. E eu estou pedindo essa mansidão a Deus todos os dias, irmãos. Todos os dias, pastora. Tem hora, pastora Marlene, tem hora que as pessoas falam assim, ela é tão calminha, mas por dentro, irmãos, aqui pelos buracos do ouvido, está saindo fumaça, e as pessoas falam assim, ela não está nem aí, e eu estou, Jesus, tem misericórdia, me ajuda. Eu tenho que brincar, a gente brinca, o tempo passa, né, pastor Marcos? A gente brinca, né, pastor? Né, pastora Marlene? A gente brinca, aí passa, aí alguém dá um sorriso para você, você já dá um sorriso, e a graça do Senhor vai nos conduzindo. Se prepare para ser incomodado. Quer crescer? Quer que Isaías 54, versículo 2 se cumpra na tua vida, se cumpra na minha vida? Então vamos deixar Deus ampliar a nossa visão. Peça isso para Deus. Eu já fiz orações no decorrer da minha vida de falar assim, Senhor, eu não quero, eu não posso, mas tu pode e tu quer, então me ensina a obedecer a tua vontade, para que se cumpra em mim o teu querer. Essa não é uma oração fácil, irmãos.
E é uma oração sincera. Aí a lenha desce, aí eu choro, aí eu me descabelo todo, no dia seguinte passo um pente no cabelo e saio e vou adorar o Senhor. Mas que vida é essa, irmã Sueli? É a vida de quem quer crescer na graça e no conhecimento. Nesse mundo tereis aflições. E não para por aí não. A pressão não para por aí. Diz a palavra de Deus que todos aqueles que querem servir ao Senhor padecerão aflições, sofrimentos, contrariedades. Jesus falou assim, olha, muitos que estão aqui serão levados ao tribunal por causa do meu nome. Serão entregues na mão de carrasco, de pessoas que vão querer maltratar de vocês, por causa do meu nome, mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Talvez você não esteja passando, mas eu nem falo de Jesus, eu nem evangelizo. Só o fato de você ser um cristão, só o fato de você estar passando determinadas situações, porque você é diferente, você já está sendo uma bem-aventurada, você já é um bem-aventurado. É porque o mundo detecta quando alguém tem algo diferente. Quando nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus, as pessoas não precisam nem falar, a maneira como elas nos tratam é de forma diferente. Se é alguém que está acostumado a xingar, você chega, peraí, vamos maneirar aí, porque chegou aqui a irmã Nalvinha é crente, vamos maneirar aí, diminui aí, não é assim não, vamos respeitar. Aí vem aquele parente perturbado, né, quer fazer gracejo, aí todo mundo vai dizer, você não tem respeito, você não teme a Deus, não, porque Deus está em você, porque Deus está em nós, a palavra de Deus está em nós. E a primeira é que Deus quer ampliar a nossa visão. Segunda, se você quer crescer, você se prepare para viver dias de pressão. Pastor, tempo de pressão virão. Pastores, pastoras, tempos de pressão virão. 2025, esta obra vai crescer, este ministério vai crescer, mas a pressão vai aumentar, a responsabilidade vai multiplicar, tudo vai ser dobrado, porque haverá crescimento nessa terra. Você pode glorificar o nome do Senhor, você crê nisso? Deus vai fazer com que esses músicos tenham um lampejo de luz e queiram se profissionalizar na área musical. Deus vai fazer com que essas meninas que mexem ali no som se desenvolvam. Como é o nome que dá, hein, para esse negócio aí de som? Na sonoplastia. Dudinha, você também está nesse meio, tá? Deus quer te usar muito, hein? Deus ainda vai te usar muito. Aleluia. Deus te escolheu desde o ventre. O que Deus vai fazer na tua vida é muito grande, Duda. Você vai ser o arauto do Senhor na tua terra. Eu profetizo para a tua vida. E peço a Deus que te dê muita graça, muita força, muita resignação para você suportar. Porque a pressão virá, irmãos. Pressão vai vir. E por último, se prepare para encarar os seus opositores. Como assim? Aqueles que vão se levantar para se opor a tudo aquilo que você faz, seja na escola, seja na área profissional, na área espiritual, na área familiar, na área sentimental. O diabo ele vai levantar pessoas que vão se opor. Muitas das vezes até aqueles que dizem ser seus amigos vão te dar conselhos contrários para que o propósito de Deus não se cumpra na tua vida. E é aí que você tem que estar com a visão atenta, com a visão aberta, com a resistência à pressão firme, bem testada, porque agora você vai encarar oposição. E diga Neemias, que oposição que ele enfrentou quando chegou lá na terra de Jerusalém
Embora foi com aval do rei, embora foi com apoio do rei, embora passou por todo o processo que ele tinha que passar até chegar em Jerusalém, legalmente em paz, porque ele sabia que uma grande batalha estava esperando por ele. E a Bíblia vai dizer que quem se levantou contra ele, pastora, não foi o vizinho da esquina, não foi o dono da padaria ali da outra rua, não foi o motorista do ônibus que você pega todo dia, não foi. Foram homens, governadores, Tobias, Sambalate e Gesem. Homens que eram governadores, homens que tinham influência política. Um era de Samaria, outro era, não sei se era moabita. Era de uma terra assim, meio Moabe. Está tudo aqui, irmãos, é que eu não gosto de ficar na colinha, que o Espírito Santo me move de uma forma diferente. Mas eram homens grandes, eram peixes grandes. Sabe o que é querer encarar? Querer encarar um reino sem ter condição? Quem aqui está acompanhando aquele cidadão lá de São Paulo que denunciou o PCC e foi assassinado? Irmão, só se vê falar nome de delegado, deputado, inspetor, né? Só peixe grande. Foi isso que Neemias encarou quando ele foi restaurar os muros de Jerusalém. Sabe o que sabe o que você está fazendo no reino de Deus? Você está reconstruindo. Você está sendo instrumento dentro da tua casa, na tua família, para reconstruir aquilo que por alguma razão foi destruído. E está achando que não vai ter oposição? Vai ter oposição lá no teu trabalho. A professora vai começar a tirar nota tua na escola. Teu chefe vai começar a se incomodar com o que você está fazendo. O vizinho vai começar a deixar lixo na tua porta para te irritar. E você tem que entender que você está numa batalha espiritual. Porque se Neemias não entendesse que a batalha que ele estava enfrentando naquele momento era uma batalha espiritual, ele poderia ter pedido ao rei que o designou a ir para Israel para restaurar os muros. Ele poderia pedir ao rei para mandar o exército e vir dar proteção, da cobertura para Israel. Mas Neemias entendeu que naquela batalha ele não estava lutando contra homens. Tobias, Sambalate, Gesem era apenas um personagem que estava sendo um agente de Satanás. E aquela batalha ele não ia vencer na carne, mas ele ia vencer na oração. E a palavra de Deus diz que eles foram zombados. A primeira coisa que aconteceu foi zombaria. Quando eles começaram a levantar o muro, a primeira coisa que Sambalate falou: eles estão levantando o muro, será que eles têm capacidade para isso? Quem são eles? E a Bíblia vai dizer que Tobias fala: a hora que passar uma raposa, um cachorro, alguma coisa aí, vai tombar só com o vento. E Neemias falou: Senhor, toma em tuas mãos, eles estão falando de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que apraz da tua vontade, que é não deixar a tua cidade sem proteção. Você vai ser agente de Deus para proteger a vida de quem está dentro da cidade, de quem está dentro do teu meio familiar, de quem está dentro do teu ciclo de amizade. Você vai ser o agente que Deus vai levantar com a palavra, para trazer, com a palavra de sensatez, com a palavra de Deus, para trazer luz àqueles que estão ao teu redor. E o diabo não vai deixar barato, ele vai querer se levantar. Primeiro eles zombaram, e a pior coisa que tem é alguém fazer bullying da gente, alguém zombar, ficar botando apelido, ficar zombando daquilo que nós estamos fazendo. Mas eles fizeram isso, e a Bíblia diz que Neemias entregou nas mãos do Senhor. Depois não se deram por satisfeito e armaram uma cilada para tentar matar Neemias dentro do templo. Aliás, não era nem só matar, porque Neemias não podia entrar no Santo dos Santos. Se ele entrasse, ele estaria contrariando o mandamento da palavra de Deus. E eles mandaram que Neemias entrasse no templo e se escondesse ali naquele lugar sagrado. E Neemias diz: quem sou eu? Pela vaidade ele poderia até, foi tentado ali pela vaidade. Não, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, eu tenho que ter proteção, que nem...
Aí os caras que estavam atrás, os ladrões foram para cima do carro do Digníssimo, eu não vou nem falar o nome. Aí o carro que vinha atrás, todo mundo sabe, né? O carro que vinha atrás era o carro da segurança. Os caras saíram tudo de metralhadora e deram, os bandidos deram nas pernas e foram embora. O meu socorro vem do Senhor. Davi era um guerreiro, mas teve a capacidade de dizer: muitos confiam em carro e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! E nessa noite eu quero dizer para você, você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar aquela oposição que se faz de amizade. Depois, quando eles não conseguiram mais pressionar, Neemias falou: estou fazendo uma grande obra, não estou com tempo para descer e dar atenção para essas coisas não. A minha visão já foi solidificada, já foi aberta pelo dono da obra. O dono da obra já ampliou a minha visão. O dono da obra já me forjou para pressão, para aguentar pressão. Então agora eu não vou me render à oposição de jeito nenhum. Ah, é? Então tu não vai se render à oposição? Então vou me fazer de amigo. Quem não pode com ele, une-se a ele. Mas quem é de Deus não se une às coisas mundanas. Quem é de Deus sabe muito bem o seu quadrado, sabe aonde tem que ficar e com quem que deve andar e como deve proceder. E Neemias não caiu. Neemias não caiu. Eu também tenho parte, eu também sou judeu, eu também posso fazer, eu também quero reconstruir os muros. Não, Senhor, você não tem parte nessa obra. Você é judeu, mas tu não tem parte nessa obra. Você é crente, mas tu não tem aliança, então tu não tem parte com essa obra. E que parte é essa, irmã Sueli? É a parte que vai te levar à construção, que vai te levar ao céu. Essa é a parte que Neemias diz: vocês não têm parte nessa obra. Aqui só vai estar aqueles que Deus chamar e fizer aliança. Quem aqui tem aliança com Deus? Eu tenho aliança com Deus. E hoje eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. E todos os dias eu quero renovar a minha aliança com Deus até a vinda de Cristo. Porque a aliança dele é eterna. Nessa noite, o Senhor está falando: enfrenta os teus opositores. Ah, Cátia, eu sou tua amiga, tu não sabe que eu sou tua amiga? Amiga, quer que eu seja sincera? Não vai não, ali não é lugar para você, sabe? E você sabe que Deus está te mandando exatamente ali, para ser instrumento de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Mas o diabo, ele vai usar, ele vai se opor de uma forma amigável, sabe, pastora? Ele vai se opor de uma forma amigável. Ah, vamos ali, poxa, hoje é sexta-feira, final de expediente, despedida de final de ano. Isso não é indireta nem é piada não, tá bom? Não vou nem olhar aqui para a pastora, que eu sei que escola tem muito isso, mas não é só escola, não, empresas também, escola. Vamos fazer o nosso, como que fala, da noite? Encontro. Eu ia falar aquela palavra em inglês. Vamos fazer um social. Happy hour. Eu estava pensando nisso, mas fiquei sem graça de falar. Vamos fazer um happy hour. Hoje, sexta-feira, vai ser lá no bar X. Ah, você não bebe, mas toma um Guaraná. Bem-aventurado o varão que não senta na mesa dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se submete a conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É aí que está, crente preparado para enfrentar a oposição. Mas não era oposição, era um convite amigável que vai te levar a um mau testemunho, que pode te levar a uma situação constrangedora. Esta semana eu vi na televisão que 3 homens que pertenciam a uma facção criminosa estavam dentro de um bar, bebendo, fazendo ali a sua tarde ali, e quando esses homens saíram, chegaram 3 trabalhadores, vindo do trabalho, foram para um happy hour, foram para uma matinê, que era de tarde, né? Foram uma matinê, não é isso? Ah, gente, deixa lá. Foram para uma matinê. Aí, o que aconteceu? Sentaram no mesmo lugar que eles estavam. E aí vem
Aí vem o carro. Aí vem o carro da morte. Olha o que é estar no lugar errado, na hora errada. Eu não estou aqui julgando, mas segundo os noticiários, aqueles trabalhadores que sentaram naquelas mesmas cadeiras foram alvo de um ataque, de uma execução. Porque simplesmente, em questão de minutos, os outros, foi o tempo dos culpados saírem, o inocente sentou para refrigerar, para fazer um lazer, e pagaram com suas vidas. Eu aprendo através dessa reportagem que nem em todo lugar o crente deve estar, que nem todo convite você pode aceitar, que nem toda amizade você pode compactuar. Eu não estou dizendo que crente não tem amizades que não são cristãs. Eu estou dizendo que crente não senta na mesa do ímpio, não ouve conselho do ímpio, não senta na roda dos escarnecedores, porque vai, se enche de seta, depois fica dando trabalho para o pastor aqui na igreja. Mas o Senhor está falando, vigia, vigia. Esse final de ano agora vigia. Tu vai crescer, mas se tu tão somente obedecer à voz de Deus. Irmãos, eu já passei 5 minutos. Eu já passei 5 minutos. Não vou cantar nem mais uma música. Eu só queria, pastor, que por misericórdia e por gentileza, meu pastor, que o Senhor permitisse. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Hoje é dia de concerto com Deus. Você não vai vir aqui na frente não, já são 9h35. Mas você vai colocar a mão no teu coração. E você vai falar agora que nem eu vou falar com o Senhor. Senhor, toma em tuas mãos minha vida. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Amplie a minha visão. Forja-me diante das pressões. Senhor, me dê capacidade de enfrentar os meus opositores por amor do teu nome. Porque o crescimento que Deus quer fazer na tua vida não é para tu ser melhor do que ninguém, mas é para você ser instrumento dele, onde quer que você vá. É para você prosperar, é para você desfrutar de uma paz que o mundo não conhece. Vão bater na tua porta, irmã, me dá uma palavra, ore lá na minha casa, por favor. Vão bater na porta de vocês de madrugada e vão te chamar, porque Deus vai permitir que isto aconteça. E quando te chamar, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou tirar minha camisola, eu vou tirar minha roupa de dormir e vou atender, porque tu és o Deus do dia, o Deus da tarde, o Deus da noite e o Deus da madrugada e o Deus do amanhecer. Então nesta hora comece a falar com Deus, comece a orar, comece a pedir: Senhor, tudo aquilo que nós não conseguimos realizar este ano, Pai, em nome de Jesus, nos capacita para crescermos na graça e no conhecimento, para crescermos na tua palavra, para crescermos diante de ti. Senhor, nos ajude, nos capacita a darmos muito mais como servos teus do que o mundo espera de nós. Senhor, se o mundo espera que nós andemos de mão dada com os nossos amigos, nos capacita nesta noite a darmos os braços ao nosso inimigo e andarmos lado a lado com ele, mostrando que tu és amor, que tu és um Deus de perdão, que tu és um Deus, ó Pai, que conhece o coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faça diferente para que nós possamos fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Diminua, massacre o nosso eu. Senhor, joga por terra todo sentimento de superioridade e nos, Senhor amado, nos quebranta aos teus pés. Senhor, aqui na frente do altar, hoje está escrito dependência, e se não houver quebrantamento, se não houver coração quebrantado, não haverá dependência. Mas que dependência, Senhor, seja a nossa bandeira diante de ti, que possamos depender de ti, que possamos depender da tua vontade. Nos ensina, Senhor amado, a sermos guiados pela tua mão, a dominarmos o nosso eu. Nos dê domínio próprio, Senhor, para que nós possamos crescer, Senhor amado, e o teu nome ser glorificado. Nós te oramos e já te agradecemos,
Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos. Hoje tem aqui o sorteio. Quem lembra desse facão aqui?